1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Entendeu, irmãos? O homem natural, normal, que vive a vida normal, nunca vai entender o que é espiritual. E o homem espiritual, ele já sabe o que é natural e ele não quer mais. Porque a partir do momento que você anda em espírito, você não quer mais voltar para a carne. Aí é onde é que está, que você é atacado, atingido, menosprezado. Todo mundo te odeia, todo mundo te vê com outros olhos, todo mundo tenta te manipular, te envergonhar. Mas você continua firme porque você sabe que você é diferente. Para Deus você tem algo importante. Então, tá aí. O homem natural nunca vai entender o que é espiritual. Então, irmãos, mais um testemunho. No ano de 2013, foi quando eu saí dessa empresa que eu falei, de Juazeiro, e foi um ano de política, 2012, isso foi 2012, foi um ano de política para prefeito aqui na cidade. Inclusive eu passei de 2013 até essa semana com raiva de uma primeira-dama, que era mulher de um ex-prefeito aqui da cidade, foi prefeito aí por várias vezes, e a mulher dele, ela me deu uma oportunidade de crescer na vida, só que eu não tinha discernimento. E porque ela não fez o que eu queria, que era o que o diabo queria, eu acabei ficando com raiva dela um tempão. Carreguei uma mágoa tanto tempo. E essa semana eu pedindo a Deus onde é que eu tinha errado tanto. E Deus me mostrou assim tudinho, ó. Puxou a fita. Entendeu, irmão? Eu voltei lá, eu disse, meu Deus, se no tempo eu tivesse essa sabedoria que eu tô tendo hoje, era hoje para mim já tá bem de vida, ó, em outro patamar. O diabo, ele persegue, ele escraviza quem serve ele. Deveria ser ao contrário, que a pessoa está servindo à vontade dele, ele deveria ficar feliz e deixar a pessoa viver em paz, mas não, ele escraviza. Então, irmãos, nessa época, eu saí da empresa lá de Juazeiro e eu queria ficar um tempo perto dos meus filhos, porque já fazia tempo que eu trabalhava, eles já estavam grandinhos, um com 5 anos, o outro com 4, por aí, 6, 5, por aí. E eu nunca tinha ficado um ano assim junto com eles. Sempre eu ia trabalhar e voltava, aquela coisa. E aí eu chamei a mulher do prefeito, conversei com ela, que eu queria uma vaga de serviço. Só queria isso, uma vaga de serviço para trabalhar na prefeitura durante o período dos 4 anos, para mim ficar perto dos meus filhos e depois eu ia para o mundo procurar os meus meios de novo. E ela me garantiu uma vaga de motorista. De motorista, assim, eu tinha uma picape velha no tempo, da picape da Willys, e ela me garantiu que eu poderia trabalhar com a picape, carregando o pessoal na rua para fazer obras, e que ela me pagava um X salário por mês. E eu fui lá e falei, fulana, mas eu não tenho habilitação, o carro é um carro velho, não tem documento, o documento é atrasado, é um carro antigo. Ela disse, não tem problema, dá tudo certo. Beleza, combinamos. Combinamos até o valor e tudo e tal e tal. Quando passou a política, que eu fui procurar ela negou. Floresvaldo, agora as leis mudou, as coisas mudou e tal, isso e aquilo. Então não tem como colocar você para trabalhar com o carro. Mas eu posso lhe dar uma vaga de pedreiro. Ó, irmãos, pedreiro, eu trabalhava com o carro, eu ia ter problema, prejuízo, o carro ia quebrar e tudo. E pedreiro, eu ia só ganhar meu dinheiro, eu ia trabalhar lá o meu dia,
Normal, saiu, pronto, sem responsabilidade nenhuma, assim, de estar carregando gente, tá entendendo? De ter que botar combustível, pneu, peça, isso e aquilo. Só que eu não tinha discernimento. E eu marrei aquilo na cabeça, mas aquilo era tentação. Eu marrei aquilo que eu só queria se fosse com o carro. Outro serviço eu não queria. Ela me ofereceu de guarda, de vigia, eu não quis. Ela disse, moço, trabalha de pedreiro, moço, entra aí no meio dos pedreiros, vai devagarzinho, tu vai treinando. Tu já... Eu disse, não quero, acabei ficando com raiva dela e carreguei uma mágoa tanto tempo. Inclusive, esses dias eu vi ela de longe na rua. E então Deus sempre bota. Quando é para você lembrar de algo que lá atrás ele estava te mostrando e tu não até entendia, esse dia eu lembrando dela do nada, vi ela na rua. Eu lembrei dela num dia, conversando com os colegas, no outro dia eu vi ela. E agora, depois, eu já vim ter a ideia de que ela queria me ajudar e eu não quis. Então, irmãos, eu fiquei com raiva dela, não quis trabalhar de pedreiro. Aí, olha o que eu fui fazer, obedecer o diabo. Botei um bar, que é coisa de Satanás, sabe o que é, né? Então eu deixei de trabalhar de pedreiro, que me dava um serviço garantido, mais tranquilo, uma profissão para ir botar um bar. Passar vergonha, como passei. Aí botei esse bar. Quando é um dia eu estava lá nesse bar, mais uns colegas, 10 horas da noite, esquecemos o som ligado e estamos lá. Chegou 2 viaturas de polícia, chamou nós de tudo que é nome. Fila da, entendeu? Tanto nome, vagabundo, tudo. E eu falei, seu policial, eu tô aqui, eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos, eu sou o dono do bar, eu não tenho um ganho aqui, eu tô botando esse bar para poder dar de comer meus filhos. Aí, a sorte que antes, por isso que eu digo, a gente ser honesto, uns 3 dias antes eu tinha ido na prefeitura tirar um alvará de liberação para poder abrir o bar, e lá um dos policiais estava lá. Aí eu conversei com ele ainda, ele falou, ó moço, esse bar lá é um bar manjado, mas se você quer trabalhar honestamente, com bebidas, cigarro, alguns churrascos, coisas assim, tudo bem. Agora, cuidado com droga, porque lá já é manjado. Eu falei, não, rapaz, eu sou pai de família, estou desempregado, contei a situação. Beleza. Uns 3 dias antes. Aí, nesse dia que as viaturas chegaram lá cheias de polícia, que eu tava lá, tava eu e outros colegas, eles tocaram o terror pra cima da gente. E passei vergonha. Nunca tinha passado a humilhação daquela. Fiquei mais de meia hora, ele com o cacetete ribado, certo, na minha cabeça, ameaçando derrumar. Toda vez que eu ia falar, ele mandava calar a boca. A minha salvação na época foi que eu tomei coragem, falei assim, ó, seu policial, eu tô querendo isso aqui honestamente, é tanto que eu fui na prefeitura tirar um alvará, aí o outro policial já se tocou, falou, espera aí, você foi o que foi lá antes de ontem? Eu falei, sim, aquilo foi uma luz, irmãos. Entendeu? Aí o policial encostou e disse assim, não, pode liberar o rapaz, eu sei do caso dele. É honestamente. Foi a salvação. Mas o terror que nós passamos, 2 viaturas cheias, mais ou menos acho que uns 8 policiais ou mais. Humilhou a gente de toda maneira. Então, a vergonha, por quê? Porque eu estava obedecendo Satanás e desobedecendo a Deus. Porque o de Deus era o serviço de pedreiro. Para resumir, eu fiquei com esse bar uns tempos, só tive problema, depois fechei o bar. Aí tive que humilhar na prefeitura, de novo, pedir serviço de vigia. Acabei conseguindo por uns 3 meses para ir lavar ônibus com um balde. Olha só a humilhação, quando você desobedece a Deus. Olha só a humilhação. Lavar ônibus escolar com balde. Um balde, uma vassoura e um caneco, jogando água de baixo e passando, tirando. Entendeu? Humilhação. Por quê? Porque desobedeceu. Resumindo, nesse tempo, uns meninos que foi criado junto comigo, que hoje é ex-cunhado dos meus, arrumou para mim no Rio de Janeiro, eu fui. Parei de beber, fiquei 1 ano sem beber, fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá sem beber, continuei ainda uns 6 meses, depois não aguentei. Quando eu fui para o Rio, eu saí daqui endividado, logo poucos dias, ganhava bem lá, comecei pagando minhas dívidas tudo, depois entrei na bebida de novo, obedecer Satanás mais uma vez. E acabei, no final, saí, ainda fiz algumas coisas, mas não foi tanto como era para ser, entendeu, irmãos? Então, é o que eu falo. Sempre que Deus te dá uma dica, que tu perceber que algo está mudando de rota, alguma coisa, busque em Deus, vê o que Deus quer te falar. Não deixa que o inimigo tira aquilo que Deus quer te dar. Deus te abençoe e te dê discernimento e sabedoria. Amém?